E a arca está distante. E depois vem Saul, e mais 40 anos de reino. E aí a arca só será trazida nos dias do reino de Davi, depois de uns 10 anos de reinado. Porque a palavra cabô, ou no hebraico kabod, ou rabod, quer dizer glória. Vou fazer um parênteses aqui, um travessão, como eu gosto. Como eu escrevo apostilas para seminários teológicos, eu estava fazendo uma pesquisa para saber se eu encontrava na palavra de Gênesis a Malaquias a palavra Shekinah. Porque todo mundo fala da glória Shekinah, da glória Shekinah. E eu tenho uma surpresa para vocês. Eu encontrei 11 palavras para glória, algumas se referindo à glória de Deus, e não encontrei uma Shekinah. Então eu saí a cata de Shekinah. De onde é que surgiu Shekinah? E descobri que Shekinah é uma palavra do hebraico moderno, criado pelos judeus da Cabala judaica, para falar dessas manifestações. Então não quero decepcionar vocês, mas a palavra glória não é Shekinah. A palavra glória é Kabod. Kabod. Porque Kabod significa uma glória, uma presença que desce. E quando essa presença desce, começa a afastar todo o pecado e toda a transgressão. De tal maneira que nos dias em que o templo foi inaugurado, lá em 2 Crônicas 5 e depois 2 Crônicas 7, diz que quando a glória de Deus desceu onde estavam os sacerdotes no templo, eles não puderam ficar em pé para ministrar, porque a glória de Deus desceu ali. Acredito que eles ou caíram fora, fugiram ou se prostraram no chão, porque quando a glória Kabod de Deus vem no lugar, afasta todo o pecado, toda a iniquidade. As pessoas querem muito Shekinah para vibrar, para alegria, mas eu deixo de dizer para você que quando a glória de Deus vem, não tem muito júbilo não, não tem muito pulo não, não tem muita dança não. Tem essa Shekinah, mas quando a verdadeira glória de Deus vem, a igreja não fica em pé, a igreja se prostra. E essa mulher sabia disso, não diz o nome dela a Bíblia. Ela disse: foi-se a glória, não há mais glória em Israel. E assim, quando tudo vai mal, você não consegue ver o que vai bem. Deixa eu falar com você uma coisa. Às vezes nós colocamos as nossas expectativas e as nossas frustrações na vida dos filhos. Eu fui o Berias da minha casa quando eu tinha 11 anos. Eu sou o quarto filho, então tem 3 acima de mim e 3 abaixo de mim. Eu era do meio. O do meio sofre, porque os mais velhos sempre dizem: é o Joãozinho. E os mais novos sempre dizem: é o Joãozinho. Qualquer coisa que acontecia de errado, era o Joãozinho. Se eram os pequenos, apontavam para o Joãozinho, que é eu. Se eram os maiores, diziam: o Joãozinho, que era eu. E eu era sapeca mesmo. E o meu irmão mais velho, papai havia investido tudo nele. Éramos uma família pobre, mas papai conseguiu colocá-lo na melhor escola de Porto Alegre, na ocasião, que foi a Escola Técnica Parobé, para fazer o seu curso técnico. Na ocasião era o top de escola. E quando meu irmão estava com 17 anos, engravidou uma menina. E naquela época tinha que casar, era obrigado. Engravidou uma menina de 14 anos. Naquela época a lei dizia assim: ou casa ou vai para a cadeia e fica 2 anos. Menor de idade ia para a cadeia e ficava 2 anos. E aí desabou a tragédia em casa. Não, numa reunião lá em casa estava a família da moça e a família de papai, a nossa família, para tratar dos acertos, onde é que vão morar, tem que casar os dois, vai nascer um neném, aquela coisa toda. Semana passada, essa semana, na segunda-feira, terça-feira, eu estive visitando esse meu irmão em Florianópolis. E aí, meu pai vira para mim e diz assim:
eu não vou dar estudo. Você vai trabalhar, porque eu dei estudo para o seu irmão, olha a decepção que ele me fez. Então você vai trabalhar se quiser. E eu estava terminando o 5º ano primário. E com 11 anos fui pegar meu primeiro emprego num posto de gasolina. E com 14 eu estava empregado numa fábrica. Eu me levantava às 6, 5:30 da manhã, fazia meu café no fogão a lenha, ia para o trabalho, pegava 2 bondes, voltava do trabalho às 6 horas, com mais 2 bondes, ia estudar à noite e suei. Mas aquela mágoa ficou muitos anos no meu coração. Muitos anos. Só depois que eu residi um tempo nos Estados Unidos, final da década de 60, 70, foi que eu retornei. E aí eu fui falar com meu pai sobre aquilo. Pedi perdão para ele. Que eu tinha uma mágoa contra ele. Mas eu fui o Berias da família. Porque eu estava na hora errada. Os pais costumam lançar as suas frustrações nos filhos. E costumam lançar as suas expectativas. Eu li esses dias que os pais às vezes têm sonhos que são frustrados e que aquilo que eles não conseguiram realizar, eles querem que os filhos realizem no lugar deles e interferem no futuro dos filhos, interferem no que Deus tem que fazer naquela vida. Eu li uma reportagem no jornal Zero Hora, uns anos atrás, de um médico que se aposentou. E o médico, a entrevistadora perguntou, mas o senhor, o médico, agora comprou um caminhão e vai ser caminhoneiro pelo Brasil? Porque o médico se aposentou, comprou um caminhão, disse que ia viajar pelo Brasil, Argentina, Uruguai, Chile, de caminhoneiro. Diz ele, era o meu sonho de criança. Eu sempre quis ser caminhoneiro, mas meu pai queria que eu fosse médico. Então eu estudei medicina, tive consultório, trabalhei 35 anos, agora estou aposentado, agora eu vou realizar meu sonho de criança. Ser caminhoneiro. Então muitos pais às vezes querem que o filho seja médico, que o filho seja isso, que o filho seja aquilo, e interferem no futuro, porque os pais têm essas duas tendências, ou jogam as suas frustrações em cima dos filhos e produzem novos Berias, ou jogam as suas expectativas na vida dos filhos. E aí acontece um fenômeno, quando tudo vai mal, não se consegue ver o que vai bem. Efraim tinha em casa uma mulher que valia por 3 homens. Será, sua filha, valia mais que os 2 filhos mortos, mas ele não enxergava isso. Imagina, Será. E você, né, que ministra para as mulheres, pode já pegar esse sermão aí, né? Será, para aquela época, uma arquiteta, uma empreendedora, uma engenheira, ela fundou 3 cidades. E eu estava lendo a respeito dessa Bet-Horon de cima que ela fez, e a Bet-Horon de baixo que ela fez, não é? E eu descobri que Bet-Horon ficava no alto do morro e Bet-Horon de baixo, na beira de um vale, e havia uma escadaria de 350 degraus entre uma cidade e outra. A mulher fez tudo aquilo, construiu 2 cidades, depois fez mais uma cidade. Para aquela época, uma mulher empreendedora, mas Efraim não está vendo isso. Porque os problemas, quando você tem um problema na sua casa, um filho que lhe dá problema, uma filha que lhe dá problema, você não consegue ver o que está de bom. Você só vê o que está ruim. E o nosso gabinete pastoral fica cheio só de coisas que estão ruins. E aí a gente diz, mas tem tanta coisa boa na sua casa. Olha a sua filha, olha o seu filho, olha o caminho que eles estão. Então essa mulher, Será, valia pelos 3 homens, mas não conseguia ver. Então eu vou mostrar para vocês algumas coisas interessantes para você se precaver. As crises da família afetam a vida do cristão em 5 áreas. Primeiro, uma crise de família
tira o foco do futuro. Tudo fica nebuloso. Você perde a perspectiva de vida. Os planos do futuro ficam embaralhados. Você começa a se perguntar, vale a pena viver? O próprio passado é colocado em xeque, não é? Onde foi que eu errei? Recordo-me que anos atrás, havia num programa da Globo, na Zorra Total, não é? No sábado de noite, eu hoje não vejo, porque hoje está pior. Mas havia um programa de um personagem, que ele achava que o filho era um machão. E ele sempre dizia, apontava as mulheres bonitas para o filho. E falava para o outro, o meu filho é um machão. Mas daqui a pouco ele percebia que o filho não era um machão, que o filho era meio viradinho. Aí ele fazia a pergunta assim, mas meu Deus, onde é que eu errei? Sempre que você tem uma crise na família, você faz a mesma pergunta, onde é que eu errei? O que eu cometi de errado no passado? E a vida fica, o futuro fica nebuloso. Você não sabe o que vai fazer. Li uma entrevista com um psicólogo cristão há anos atrás, em que ele aconselhava mulheres que ficam viúvas na igreja a não tomarem decisão alguma nos próximos 5 anos. Não saírem da casa, não ir morar com a nora, nem com o filho, nem com a filha, e resolver em 5 anos, depois de 5 anos, dizem os especialistas, é que uma mulher vai conseguir começar a botar a sua vida em ordem depois que perde o marido. Interessante que eu sabia disso, mas aconteceu exatamente o contrário lá em casa. Meu sogro morreu, e eu disse para a sogra, sogra, fica morando aí no apartamento que eu comprei, é para vocês. E ela embestou, como diz nordestina, embestou, que não queria, e foi morar com o filho, que é pastor. Meu cunhado é pastor. Aí veio morar, ficar no interior. São Cepé, depois Caçapava. E esses tempos eu estava lá em casa e eu ouvia, eu não sou de me intrometer em conversa, mas eu estava no meu gabinete trabalhando e ouvindo ela falar com a minha filha, com a minha mulher. Ela dizia, Vandinha, que é o nome da minha esposa. Wanda, se o teu marido um dia faltar, não vende esta casa, fica morando aqui, não toma a decisão errada que eu tomei. Eu hoje gostaria de morar no meu apartamento sozinha e não tenho mais casa, disse ela. Aquilo eu já sabia, mas as pessoas às vezes não entendem que quando vem uma crise, você perde o foco do futuro. Agora, os homens são muito apressadinhos e apanham também, porque em 3 meses casam de novo, e aí em 3 meses divorciam. Uma crise de família afeta as nossas emoções. Ficamos emocionalmente instáveis. Tomamos decisões precipitadas. Podem ser decisões corretas, mas tomadas na hora errada, elas não dão certo. Pioramos as coisas. Emocionalmente você fica instável. O homem se desestabiliza emocionalmente. A mulher também. Porque a crise de família, às vezes uma filha que vai para as drogas, uma filha que engravida na adolescência, um filho que comete algum erro, aí afeta a sua emoção, você não sabe mais o que vai fazer. Terceiro lugar, uma crise de família afeta a nossa saúde física. Muitas das doenças que as pessoas têm hoje têm origem nas emoções. Tem um tipo de diabetes que é o diabetes emocional. Eu chego na casa dos irmãos, os irmãos dizem, pastor, a minha diabetes foi lá em cima. Emocional.